Bom pessoal, tudo bom? Surgiu um tema novo lá no grupo que eu nunca fiz vídeo até hoje, que é sobre aquela batalha de Josué quando o sol parava, né? É dito em Josué 10, né, que o sol parou durante uma batalha em Gilgal. O texto diz, eu vou só ler aqui da parte amarela, ó, e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasser? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o sol pelejava por Israel. É a batalha de Josué. Vamos dar uma analisada. Primeiro, não é o sol que gira em torno da terra, né? É a terra que gira em torno do sol, tá? Então a gente já sabe disso hoje. O sol é fixo no sistema solar. Logo, não tem como ele parar, sendo que ele já é parado, né? O Sol até faz o movimento, mas o sistema solar acompanha ele. Então, do sistema solar, ele sempre vai ser um ponto fixo. No máximo, alguns podem até dizer, argumentando, que foi a Terra que parou. E da perspectiva do autor, ele pode ter tido a impressão que foi o Sol. É até um bom argumento, mas será que foi isso mesmo que aconteceu aqui? Essa história da Batalha de Josué, essa parte aqui do Sol parar, não é literal, tá? Tanto que algumas bíblias de estudo comentam isso. É apenas uma poesia tirada do livro de Jasser, como diz aqui, ó. Isto não está escrito no livro de Jasser, é o livro do justo. Então o próprio texto já diz de onde vem essa história. O livro dos justos. O mesmo livro perdido, que hoje em dia nós não temos mais, que é citado em 2 Samuel, que exaltava a vitória dos israelitas, utilizando-se de linguagem poética. Aqui, ó. No livro de Samuel, 2 Samuel 1, 17 e 22, Davi fala assim, ó, eis que está escrito no livro de Jasser, é o livro de justos. Era um livro que narrava as antigas vitórias dos israelitas, mas usando de linguagem poética, ou seja, exaltando a vitória do povo. Tanto que você vê aqui que quando Davi faz uso do mesmo livro, né, que quando o Jonatas e Saul morre, ele fala assim, ó, vós, montes de Giboa, nem o orvalho nem a chuva caia sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas. Você vê que aqui está dizendo para os montes, né? É claro que não tem como a gente falar com monte, é só uma linguagem poética. Ele está dizendo que naqueles montes não cairiam nem orvalho nem chuva, ou seja, é meramente uma linguagem poética. Aqui no caso de lamento e aqui no caso de Josué, de exaltação sobre algo sobrenatural que ajudou os israelitas a vencerem uma batalha. Ok? A maior prova de que isso é uma linguagem poética, uma poesia, está nos outros versículos. Quando a gente lê alguns versículos antes aqui de Josué, olha o que diz aqui, ó, em amarelo. O Senhor lançou sobre eles do céu, ou seja, literalmente do céu, grandes pedras até a Zeca. Alguns acham até que essas pedras seriam granizo, né? Mas então você vê que aqui o texto diz que Deus estava do céu jogando pedra nos inimigos de Israel. Ó, e morrerem foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então é curioso, né? Se a gente for tomar isso aqui como uma linguagem literal, então Deus estava no céu jogando pedra ou granizo na cabeça dos inimigos de Israel. É claro que não, é claro que pode ter tido algum tipo de tempestade, alguma coisa. E o autor da Bíblia utiliza uma linguagem poética, que nem eu já mostrei aqui uma vez num vídeo. A Bíblia ela é uma construção teológica, ela não é uma construção histórica. Então mesmo que algum fato histórico tenha acontecido, o autor sempre ele vai atribuir ao sobrenatural. Que nem aqui, ó, pode ter tido meramente uma chuva de granizo que atingiu algumas pessoas e o autor entendeu que era Deus que estava lançando pedras do céu. Então é meramente uma linguagem poética, ok? Outra curiosidade aqui nesse texto é que ele fala assim que o Senhor ouviu a voz de um homem, né? Algumas bíblias, como a de Jerusalém, traduzem até obedeceu, como se Deus tivesse obedecido a um homem. Então quer dizer, homens mandam em Deus? Então fica complicado. É claro que aqui o autor está usando um fenômeno provavelmente natural da época e atribuindo uma linguagem mais poética, né, mais sobrenatural, uma coisa mais teológica, tá bom? Outro detalhe aqui nesse texto é que o texto diz que nunca houve um dia como este, nem antes nem depois. Aqui, ó. E não houve dia semelhante a esse, nem antes e nem depois dele. Não é o que está escrito aqui, ó. Deixa eu dar um amarelo aqui, ó. É o que diz o texto. Mas só que a Bíblia menciona algo semelhante no livro de Reis. Aqui, ó, quando o profeta fez o sol voltar para trás 10 graus. Aqui, ó. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. A sombra do quê? Do sol. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, a sombra do sol.
pelos graus que tinha declinado no relógio do sol de Acás. Então Acás tinha um relógio de sol e Elias fez o sol voltar para trás 10 graus. Então como é que aqui fala que nunca houve um dia semelhante a esse, nem antes nem depois? Então não faria sentido. É claro que é só uma linguagem poética. Inclusive aqui nessa passagem de Reis, alguns entendem que era o degrau, né? Que o fenômeno foi só no palácio do rei. Mas aí é outros 500. Então esse tipo de literatura poética ou teológica, né, que é para descrever algo sobrenatural e atribuir a uma divindade, pode ter sido tomada desse livro dos justos, que pode ter tido a sua origem no fenômeno natural, um eclipse. Vamos analisar a hipótese de um eclipse. Os termos utilizados no versículo 13 podem indicar isso. Ó. O versículo 13 é esse daqui, ó, que fala assim, ó, e o sol se deteve e a lua parou. Esse aqui é o versículo 13, tá? Deixa eu dar um vermelho aqui só para destacar. Então aqui em hebraico a gente tem vai Adam, Adam e aqui Amad. Essas duas palavrinhas aqui em amarelo, ou seja, parou e se deteve, que significa ficar parado, né, literalmente, ela também era utilizada pelos povos antigos quando descreviam eclipses. Então os antigos já usavam esses termos aqui, ó. A palavra dom, que é aqui de Adamá, compartilha da raiz com os termos astronômicos referente a eclipses, encontrado em tabuletas babilônicas da mesma época. Então quando o babilônico via um eclipse, ele dizia que a lua parou na frente do céu. Ele usava o termo dom, que é a raiz dessa palavrinha aqui, ó, Adamá. Amad, perdão, eu falei Adamá, perdão. Amad, era a mesma coisa. Então, nesse contexto, as palavras hebraicas poderiam se referir ao eclipse solar, quando a lua passa entre a Terra e o Sol e este parece que para de brilhar. Ou seja, a lua para na frente do Sol e o Sol parece que para de brilhar, como se ele tivesse parado. Ó, o Sol parou, pessoal. Pode ser isso. Então o autor poderia estar dizendo que a lua parou diante do Sol e pode ter tido essa impressão de que o Sol parou. Outra prova circunstancial que os pesquisadores colocam sobre a mesa tem a ver com a historicidade da presença de Josué e dos israelitas na terra de Canaã há 3.200 anos atrás. Essa parte da história é confirmada na estela de Merneptah, um longo texto escrito em um bloco de granito. Ele é conservado no Museu Egípcio do Cairo. É esse bloco aqui, ó, a estrela de Merneptah, tá? E apesar só de fazer uma pausa aqui no vídeo, há controvérsias, tá? Então nem todos entendem que isso aqui é uma referência a essa batalha, a Josué ali na terra de Canaã ou não, tá? Só para citar. Mas os que consideram entendem que sim. E Merneptah foi o filho do faraó Ramsés II, o Grande, que reinou entre 1213 e 1203 a.C. E de acordo com as cronologias mais aceitas, a estela, que é uma placa de pedra, gravada no 5º ano do seu reinado, registra como Merneptah teve que enviar tropas para Canaã, a região onde passa ali a batalha de Josué, segundo a Bíblia, para ajudar vários de seus feudos que estavam sendo assediados pelos israelitas. São as guerras que o livro de Josué reúne, ou aquele livro dos justos que pode ter originado alguma dessas passagens de Josué. Embora ambos os textos não coincidam com relação a quem ganhou a batalha, porque cada lado diz que o seu lado foi vitorioso. Então isso aí vai de cada um. O único eclipse anular visível em Gibeão, naquela região, a poucos quilômetros a nordeste de Jerusalém, entre 1500 e 1050 a.C., aqui eles dão uma data bem longa, né, uns 500 anos, aconteceu, segundo o calendário atual, às 3h27, em 30 de outubro de 1207 a.C. Isso aqui são cálculos astronômicos, tá, que eles chegam nessas conclusões. Então, por volta de 1200 a.C., pode ter tido realmente um eclipse numa região próxima, que pode ter sido visível ali do nordeste de Jerusalém, próximo ali de Gibeão. Então é uma possibilidade, tá? Só para deixar claro, isso aqui não é uma afirmativa, é uma hipótese de um eclipse, tá? O Sol ainda deveria estar parcialmente eclipsado no crepúsculo. Durante a fase central do eclipse, a Lua cobriu até 80% da área do disco solar, reduzindo a visibilidade a 1/10 da habitual. Então, pode ter havido um eclipse, segundo a astronomia. Aliás, segundo a astronomia, houve um eclipse nessa data. Se a gente considerar que essa estela de Merneptah está falando realmente ali dos israelitas numa batalha ali naquela região, coincidiria que houve um eclipse naquela época durante uma batalha. Então o autor do livro dos justos pode ter descrito um fenômeno natural,
de uma maneira poética para ilustrar uma batalha. Olha, o sol parou durante o dia inteiro, pessoal, para todo mundo poder ver. Deus ajudou Israel. Pode ter sido meramente um fenômeno natural. Pode ter sido um eclipse, até porque esses termos aqui já eram aplicados por outros povos. Aqui, ó, para descrever eclipse, porque não é literalmente o sol que parou, mas quer dizer que o sol parou de brilhar e que a lua parou em frente ao sol. Então, nos babilônicos já usavam essas mesmas palavras parecidas, né, ou termos parecidos, e o autor pode ter descrito dessa forma, para exaltar uma batalha. Ele usou um fenômeno natural para dar a entender que os israelitas foram vitoriosos e que o Senhor ouviu a voz de um homem, né, e parou o sol só para eles ganharem a batalha. Então é meramente isso, seria só um fenômeno natural registrado por uma linguagem poética. E só para finalizar o vídeo, tem pessoas que pegam em alguns blogs que fala que a NASA confirmou que a Terra ficou 4 horas sem... Deixa eu até escrever aqui, ó, a NASA, que a Terra ficou 4 horas, faltam 4 horas no calendário. Isso aqui já foi desmascarado, tá, pessoal? A própria NASA já desmentiu e a NASA falou que nunca falou disso. Nunca teve essas 4 horas faltando para respaldar a Batalha de Josué. E mais uma coisa, vou até colocar uma interrogação aqui. As mesmas pessoas que usam a Batalha de Josué para dizer que a Terra é plana são as mesmas que usam a NASA depois para confirmar a sua teoria. Ué, eles não dizem que a NASA mente? Então, se a NASA mente, por que eles confiam nessa suposta citação da NASA para confirmar uma passagem bíblica? Eles têm que decidir, ou a NASA mente ou a NASA fala a verdade. E nesse caso a NASA já falou que não falou nada disso, tá? Isso aí é uma farsa, tá bom? Então fica aí para análise de vocês. Paz a todos.